Conversamos hoje sobre a imprensa e a ditadura instalada em 1964. Segundo o estudo do professor de História Eduardo Chamas, da USP, mesmo o Jornal do Brasil e o Correio da Manhã, tidos como espaços de resistências, apoiaram o golpe. No caso desses veículos, a pesquisa mostra que a ligação com os militares foi complexa. É que em alguns momentos houve ressalvas em relação ao regime. Questionamentos, por exemplo, como o do Jornal do Brasil em 1968, durante os protestos dos 100 mil, e do Correio da Manhã nos primeiros 4 anos da ditadura, pelas medidas de restrição à liberdade de imprensa. Mas, em geral, além de apoio aos militares, esses veículos condenavam o trabalhismo e os movimentos sociais. Professor, o que era esse trabalhismo e que risco essa organização de movimentos sociais que se perdeu um pouco ali antes de 64, né, representava a esses veículos, ao status quo ali? Eles tinham medo dessa mobilização de grupos populares, de trabalhadores, assalariados, operários. Tinham medo que essa mobilização pudesse significar alguma mudança radical no Brasil. Tinham medo desse lado radical, porque o trabalhismo tinha um lado também de acomodação com o Estado, né? Parte do movimento sindical ligado ao Estado não tinha nenhuma intenção de questionar o status quo, muito menos fazer a revolução. Mas no final dos anos 50 e início dos anos 60, houve uma crescente politização à esquerda, inclusive do movimento sindical, que era mais moderado antes. Ele começou a produzir líderes mais radicais. Então aquilo tudo criou um ambiente de sensação pré-revolucionária. E os próprios líderes falavam isso, né? Se você pega o discurso da liderança da época, mais à esquerda, todos falavam revolução socialista, revolução popular, revolução de um tipo ou de outro. Então houve uma grande agitação em torno disso, que gerou uma sensação que a esquerda tinha uma força muito maior do que tinha na realidade. Embora ela não era tão fraca também quanto pareceu na hora do golpe, né? Na hora da vitória do golpe. Porque muitos grupos de esquerda preferiram não resistir, preferiram recuar, guardar forças, etc. Mas o fato é que houve essa sensação, né? E o movimento sindical, né, foi muito associado a essa imagem do radicalismo. O sindical, o movimento... Era um radicalismo muito mais verbal do que de fato, né? Porque na hora que houve o golpe, nós não assistimos a nenhum ato de resistência, praticamente nenhum. Quer dizer, era um negócio verbal, né? Teve gente até que saiu armado na rua, houve um ou outro choque. Teve prefeitos que tentaram resistir, né? Mas foi bem pequeno em relação ao que se esperava, né? Os próprios golpistas ficaram surpresos, né? Eles achavam que iam ter uma guerra civil. E quando aquela acabou tão fácil... E a 7ª Esquadra estava aí nas costas americanas esperando esse desfile. Não tinha chegado ainda, né? Ela estava lá perto do Santos, nas costas do Santos. Não estava aqui ainda, não estava mais perto, próximo de Santos. Esperando para dar o apoio necessário. E teve que voltar. O golpe foi resolvido de uma maneira tão rápida e drástica que imediatamente eles voltaram para os Estados Unidos. E essa operação americana deve-se muito à opinião de lideranças mineiras, né? Alguns líderes mineiros ajudaram a divulgar o argumento de que se tivesse uma guerra civil, seria necessário fornecimento de petróleo, que as forças do golpe iam ficar sem combustível. E aí essa esquadra americana, ela trazia 1 ou 2 petroleiros para ajudar no abastecimento por causa de guerra civil. Sim, mas trazia também... Tinha uma escolta, né? Porta-aviões, tinha alguns destroyers, né? Mas eram armas que seriam usadas em operações aéreas, né? E de apoio às ações. Mas ações aéreas, eles não tinham força, por exemplo, de desembarque, eles não teriam como usar tropa, não essa força, né? Se o Brasil virasse um Vietnã, digamos assim, certamente que eles mandavam tropa também depois, né? Mas naquele momento ainda não. E essa marcação da imprensa, revelando a ditadura como revolução, o comunismo com ideias subversivas, persiste até hoje na sociedade, né? Tem uma raiz ali ainda, né? Muita gente ainda tem esse medo, né? Ele aparece de vez em quando, por exemplo, em eleições anteriores, a eleição do Lula em 89, as eleições da Dilma, né? Se tentou muito mobilizar isso. O efeito eu acho duvidoso, eu acho que afeta um grupo que já tem opiniões conservadoras, inclusive os militares, que esses não fizeram ainda, como dizia o doutor Nilton Habeas Corpus. É a culpa. Né? E deve que é o pronunciamento do Clube Militar. E os sites deles são horríveis. Muito raivosos. Hein? Muito raivosos. Como é que chama? Tem um site deles famoso. E livros, e vários livros, têm publicado vários livros defendendo. E as escolas de militares
elas não modificaram. O Exército, as Forças Armadas não fizeram o seu meia-culpa e continuam nessa posição, inclusive irreal, porque aquele momento era o momento da Guerra Fria. E a Guerra Fria, agora parece que está retomando, mas a Guerra Fria não existe mais. E eles estão ainda presos a esse passado como se fosse uma realidade de hoje, não é? Último grupo, né? Dentro de 6 meses, o movimento de 64, para usar uma palavra isenta, né? Ele completa 50 anos. 50 anos. 14, né? A imprensa hoje trata 64 como golpe, né? Golpe, ditadura militar. Em 64, ela tratou como revolução. Quando, nas suas pesquisas, você identificou que houve essa transição entre o uso da palavra revolução para o uso da palavra golpe? Em alguns veículos é muito recente, né? No caso do Globo, das empresas Globo, eu acho que é agora, anteontem, né? Que começaram a nomear o evento como golpe. O texto do Globo fala que o Roberto Marinho, em 84, ainda chamou o movimento de revolução, né? 84, um editorial de 84, ele falou da revolução e ainda disse fiel aos ideais da revolução. E revolução com R maiúsculo. Com R maiúsculo, é. Teria que pegar caso a caso, né? Mas isso foi um processo lento, foi um processo vagaroso de mudança de conceito. Mas é interessante pensar que hoje o Globo chama de golpe, quando em 64 era revolução. Você acha que com o AI-5, o endurecimento, isso começou a, sei lá, abrir os olhos ou mudar a visão desses veículos? Muitos deles perderam o entusiasmo com o movimento, né? Mas ainda assim, o Estado de São Paulo, por exemplo, ficou numa linha divergente do regime, mas eles ainda diziam revolução nos anos 70. Às vezes até lembrando, naquela nostalgia, né? O certo era em 64, vocês estragaram tudo. Então houve uma mudança paulatina. Agora, eu acho interessante essa discussão conceitual, porque se você quiser ser preciso, golpe também não é muito preciso, porque o golpe sugere uma coisa muito palaciana, né? Como se fosse meia dúzia de generais que fizeram. E, na verdade, é muito mais profundo do que isso, né? Foi uma articulação que envolveu empresários, envolveu igreja, imprensa, que tinha um apoio, né, relativamente consistente. Não, e apoio, inclusive, direto dos Estados Unidos. Certamente. Os diplomatas americanos aqui, cônsul, vice-cônsul, eles trafegavam normalmente nas agências do governo do Estado. Isso hoje está plenamente comprovado. Então foi um processo muito mais amplo, você tem toda a razão. Por isso respaldo, a desculpa seria a Guerra Fria, né? Esse golpe, quer dizer, esse movimento conservador, reacionário de direita teve um grande apoio, que não só no meio militar, que até hoje continua apoiando, porque não fez sua autocrítica, como também no empresariado. E se você for ouvir o empresariado hoje, olha, no fundo as posições são as mesmas que ditaram a adesão deles ao golpe de 64. Alguns ainda sentem saudades da ditadura. O empresariado mineiro é muito retrógrado. A Comissão da Verdade usa a expressão ditadura civil-militar. Você acha que seria mais adequada? Essa expressão começou a ser usada há alguns anos, até por influência de colegas historiadores nossos, principalmente o Daniel Arão Reis, que sugeriram a ideia de colocar esse adjetivo aí, o civil, para não esquecer que é civil e militar. Para falar a verdade, eu acho que fica uma adjetivação demasiado longa. Eu prefiro dizer simplesmente ditadura, porque não existe nenhuma ditadura militar sem apoio civil, né? Se ela não tiver apoio civil, ela não vai durar 20 anos como a nossa durou. Então eu acho que é um pouco redundante, eu acho ditadura suficiente. E tem um debate também que se você coloca civil e militar, se você põe civil antes, significa que os civis são mais importantes que os militares ou o contrário? Quer dizer, ainda que a gente reconheça... Não, esse civil aí é como assim, uma absolvição em certa parte do caráter ditatorial, porque não foi só militar. Foi civil-militar, adoça um pouco a expressão. E não se pode esquecer que no final das contas, ao fim e ao cabo, quem mandava, quem tomava decisões políticas finais eram os militares, né? Quem resolvia na última instância. A área econômica, eles davam muita autonomia para os ministros civis da economia, como Delfim Neto, que tinha uma articulação com os empresários, então aquilo ali era definido, embora os militares influenciassem muito também, porque os militares tinham uma visão estatista da economia, né?
Durante o controle deles, do Estado, eles criaram uma indústria militar estatal com apoio de empresários que passou a equipar o exército. Melhor seria dizer empresarial militar. Mas aí você esquece da imprensa que apoiou, mas dos intelectuais que apoiaram. Não, a gente fala muito de oposição. A verdade é ditadura. Sabe um tema interessante também que nunca se fala, ou pouco se fala? Alguns intelectuais apoiaram o regime militar. Se você pega a lista dos que eram do Conselho Federal de Cultura da ditadura, nomes importantes da nossa literatura, como a Raquel de Queiroz, como Adonias Filho, o Gilberto Freire, era um intelectual. O Gilberto Freire apoiou o regime militar o tempo todo. Eu não sei quando ele deixou de apoiar, mas ele apoiou a maior parte do tempo. E esteve em alguns cargos. O discurso que ele tinha sobre a questão racial no Brasil, os militares gostavam muito, né? E aliás, os portugueses também, a ditadura portuguesa adorava a leitura que o Freire tinha. Ele tinha um prestígio enorme junto ao salazarismo, né? Ele era muito convidado a Portugal e eles adotaram o aqui eu vou uma figura muito ilustre do setor profissional que apoiou abertamente, que participou das articulações, inclusive essa mobilização de civis e tudo, que foi o Hilton Rocha, né? Professor Hilton Rocha. Na medicina tinha um bocado de professores que assinaram manifestos, né? E em outros setores da universidade também. Coisa que hoje muita gente preferia não lembrar, né? Mas o apoio foi bastante grande. Eu acho importante lembrar, não para ficar fazendo uma cobrança, né, dessas pessoas, mas para entender que a questão ali não foi só um grupinho de militares que impôs um regime ao país. Foi uma coisa que realmente tinha um apoio. Daí a palavra golpe não ser suficiente, eu acho, porque o golpe sugere uma coisa superficial, um golpezinho de Estado, né, uma coisa palaciana. E foi muito mais do que isso. Professor, a gente está caminhando agora para o final do programa. Eu gostaria que fizesse um paralelo, então, das manifestações agora, do meio do ano, com as manifestações ali pré-golpe, né? Que pontos que a gente pode trazer de semelhanças, diferenças? Como que você qualifica esses movimentos? Já que foi a partir dessas manifestações que o Globo aí resolveu fazer essa retratação, né? O discurso político é bem diferente, né? Primeiro, a considerar que hoje nós temos uma situação democrática, bastante democrática, se a gente compara com toda a nossa história, não tem dúvida que nós vivemos um período mais democrático. Então hoje não tem muita bandeira contra o autoritarismo, por mais liberdade. Tem uma bandeira anticorrupção, né, que mobilizou a muita gente. Digamos que é mais para a transparência do que pela... A diferença também é que esses movimentos agora foram muito heterogêneos, né? Você encontrava de tudo lá, inclusive do ponto de vista ideológico, de esquerda e direita, né? Enquanto as manifestações dos anos 60 são mais claramente ideológicas, né? Para derrubar o Goulart era direita, liberal, conservadora, em 68 era mais à esquerda, e agora 2013 é ideologicamente mais confuso e também muito menos organizado, né? Naqueles anos havia grupos que organizavam, tinham lideranças, sindicato, DCE, assim, DA, UNE. Hoje não tem mais essa liderança. Mais espontâneo e contraditório, porque eles, inclusive, eu não, na minha opinião, tenho escrito muito sobre isso, eu não reconheço assim essa importância tão grande como quiseram dar, porque esses movimentos não têm propostas. Quais são as propostas? Eles assimilaram, segundo a pesquisa da Datafolha, as posições da grande mídia. Quer dizer, o que essa meninada estava na rua combatendo a PEC 37? Não é isso? Como agora como é que se chama? Os embargos. Se sair qualquer movimento aí, vai estar todo mundo na rua contra os embargos, não sei o quê. Quer dizer, a imprensa continua fazendo a cabeça. Alguns dos temas a imprensa não controla, né? A questão do Globo ficou clara aí, como é que o Globo também não conseguiu controlar, tanto que quando jornalistas do Globo iam para a rua eram hostilizados, né? Parte das pautas vem das mídias, né? Vem da internet, dessas redes. Eu não acho que haja um controle, né, muito claro de nada. Eu acho que ninguém controlou esses movimentos. A grande incógnita é essa. Aliás, pegou a todo mundo de surpresa, né? Ninguém esperava. Não digo controlar, mas influenciou. A pesquisa está aí. Ó. O assunto está esquentando, mas infelizmente o programa chegou ao fim. Eu agradeço a presença de vocês aqui no estúdio e a você que nos acompanha aí de casa. No site da Assembleia você encontra outras informações sobre o programa e toda a programação da TV Assembleia. Até semana que vem.